Boa noite, meu nome é Lúcio. Já enviei outro relato para este canal acontecido com a minha família, quando eu tinha cerca de 7 anos de idade, acontecido na cidade de Iandeara, interior de São Paulo. Este relato aconteceu na mesma cidade, quando eu tinha 14 anos. O senhor que diziam se transformar em lobisomem já havia falecido há algum tempo, e a cidade tinha seu tempo de paz na época de quaresma. Eu tinha amigos no quarteirão de baixo, e sempre que podia, nos reunimos, seja para jogar jogos de tabuleiro, contar histórias ou desenhar. Era quaresma, e eu estava meio de saco cheio de ficar em casa trancado. E também a casa do meu amigo William ficava a 2 quadras apenas, e dava até para ver a frente de minha casa à distância. Aí falei com minha mãe e disse que ia dar um pulo lá. Era umas 8 horas da noite. Passei na casa do meu amigo Reginaldo e o convidei para ir junto. Ao chegar lá, fomos muito bem recebidos pelo pai dele, um senhor já com seus 55 anos, empresário e sitiante, que chamou William e pediu que entrássemos, já que estava passando um jogo na TV e ele estava lá assistindo. Ficamos no quarto do William por algumas horas, desenhando, ouvindo música, contando histórias, até que ele se lembrou que o seu pai trouxe do sítio uns cocos e perguntou se queríamos, pois ele mesmo descascaria com um facão. Nós não estávamos muito afim, então ele disse que ia comer mesmo assim. Nos dirigimos para o fundo da casa, sentamos na varanda, lembrando que esta casa ficava ao lado do colégio, ali mesmo na cidade onde estudávamos. A luz da rua entre o colégio e a casa desse meu amigo William estava queimada, mas não nos incomodava, pois a varanda estava com a luz acesa. Havia uma garagem na casa dele, que dava para essa rua, onde existe uma grade bem baixa. O muro também não era alto, não passava de 1 metro. Então eu e o Reginaldo nos sentamos em 2 poltronas que havia na varanda, e o William sentou na escada, onde com um facão começou a descascar uns cocos. Começamos a conversar. O tempo passou e não dei conta dele. Acredito que já era quase meia-noite, mais ou menos. Foi quando de repente, no meio da conversa, reparei que Reginaldo não respondia. Eu e o William estávamos dando risadas, contando coisas. E eu falei: Reginaldo, por que você não responde? O que foi? E quando olhei para a cara dele, estava pálido, com os olhos esbugalhados, apático. Estava pronto para se levantar da poltrona, mas travou no meio do caminho. William olhou para ele e falou: O que aconteceu com ele? Parece que está passando mal. Olhei para a cara dele e ele estava travado, olhando para um determinado ponto na entrada da garagem, que era simplesmente uma grade muito fina. Sendo assim, eu olhei para o mesmo lugar, e foi quando eu vi aquela coisa. William também olhou e travou. Era um ser bestial, era muito magro, pelo por todos os corpos, estava arrepiado. Os olhos refletiam a luz da varanda, eram amarelados. Um corpo muito magro, parecia de uma pessoa jovem. Ele se movimentava meio que agachado como um gato, quando visualiza algo em que caça. Era surreal aquilo olhando para nós. O William então soltou um facão e correu para dentro de casa. E eu também consegui correr. O Reginaldo, apesar de ter visto aquilo primeiro, foi o último a entrar na cozinha. Nos jogamos para baixo da mesa da cozinha. Foi quando a mãe do William saiu correndo e trancou a porta da cozinha. Mas nós não conseguimos falar. Tomamos água com açúcar para se acalmar, e cada um explicando essa situação. A mãe dele
que era uma mulher moderna e trabalhava na escola onde estudávamos, não acreditou e riu. Então o pai do William disse: "Vou esperar o jogo acabar. Levo vocês para casa a pé." E eu falei: "Tudo bem, e eu agradeço, porque não dá para ir embora sozinho não." Sendo assim, aguardamos, e assim que acabou o jogo, o pai do William, não se contendo com a nossa situação, pois é claro que ele não acreditou também em nada do que dissemos, deu a volta nos fundos da casa e deu umas pancadas na janela para acabar de nos assustar. Ficamos trancados no quarto, porque o desespero era tanto que não conseguíamos abrir a porta. Quando saímos, eles levaram-nos para casa. Não consigo esquecer aquela fera maldita. Me recordo e arrepio até hoje do que vi. William hoje mora no sul do país e é sommelier, especialista em vinhos. O Reginaldo foi internado várias vezes em casas psiquiátricas e recebe tratamento especializado em casa. Eu trabalho na área de segurança pública, hoje ando armado, sempre preparado. Não falo com ninguém sobre isso, apenas nos sites especializados e com a minha esposa. Minha família acredita, assim como eu, porque também já passaram por situações parecidas. E é isso, aos poucos, quando me recordo de detalhes, vou escrevendo e enviando para você. Um abraço, boa noite e que Deus ilumine seus caminhos. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Boa noite, território obscuro. Gostaria que meu nome não fosse mencionado. Sou do interior do Piauí. Não vou dizer a cidade, pois o interior aqui é muito pequeno. Conheço todo o Piauí por conta do meu emprego. Tenho até algumas histórias próprias. Porém, vou contar hoje as histórias que ouvi de um barbeiro onde cortava meu cabelo na adolescência. Quando eu era adolescente, eu cortava o cabelo em um barbeiro que morava num bairro periférico da nossa cidade. Esse barbeiro até hoje mora lá. O pai dele, todo mundo comentava que ele tinha um livro capa preta e que ele conversava muitas coisas que ninguém entendia ao certo, como no final dos tempos a roda grande vai rodar dentro da roda pequena e esse tipo de coisa. O povo falava que do nada ele mudava de assuntos nas conversas e falava coisas que pareciam devaneios. Na minha adolescência, ainda esse senhor veio a falecer. E o pessoal dizia que tinha sido diabetes, que tinha ficado descompensada, pois ele não tomava remédio de farmácia. Ele se medicava com os remédios da natureza. Um tempo depois dele falecer, eu fui cortar o cabelo. E eu sempre conversava muito com esse meu barbeiro. E acabamos chegando no assunto do sobrenatural. Essa parte eu vou contar como se fosse ele falando. As pessoas hoje são muito descrentes das coisas. Nessa cadeira que você está sentado, já sentou gente que fez e que conta das coisas mais absurdas, histórias que você nem imagina. O ser humano é capaz de muita ruindade e mesmo assim se recusa a acreditar na maldade do que está além da nossa compreensão. Durante minha vida eu já vi vultos, visagens e até mesmo criatura de carne e osso. Nesse terreno aqui do lado de casa, quando meu pai era vivo, ele fazia algumas plantações de milho e feijão. O terreno deve ter uns 100 metros por 100. E quando eu era rapaz novo, depois da colheita, o mato acabou crescendo bastante. E no mês de outubro, o mato estava alto. E era por volta das 5h40 da tarde, num certo dia. Eu daqui onde estou, ouvi alguém caminhando aí por dentro. Naqueles tempos, as coisas eram muito diferentes. Não tínhamos vizinhos próximos. O mais perto ficava a mais de 1 quilômetro. E nenhum deles tinha motivo para estar bisbilhotando dentro desse mato. Eu e um amigo que estávamos aqui ficamos olhando com atenção.
Chamamos a pessoa que estava lá dentro caminhando, mas nada da pessoa responder. Continuávamos ouvindo os barulhos e vendo vultos. Foi então que meu pai saiu de casa, se juntou a nós e disse que isso não era coisa desse mundo. Como eu era muito imaturo, falei para ele: desse mundo ou não, vai tomar chumbo. Então me preparei com uma espingarda que tinha, e meu amigo com uma foice, e entramos no terreno para descobrir quem de fato estava ali. E isso foi uma péssima escolha. Quando entramos, o mato era alto, porém era ralo, com capins e alguns arbustos. E era possível ver a silhueta de uma pessoa. Porém, quando chegamos ao meio do terreno, aquela coisa começou a se mexer de forma muito rápida. Estava num canto, e quando percebíamos, ela já estava em outro. Como se não fosse o bastante, ela passava nos nossos lados. Era como se nos empurrasse. Eu orei a Deus para sair daquela situação, pois estava com tanto medo que mal me mexia. E do nada me vieram forças e eu corri puxando meu amigo e saímos do terreno nos arranhando na vegetação. Quando conseguimos sair na minha casa, o meu pai estava terminando de rezar o credo. E em seguida podemos ver no meio do terreno uma luz que iluminava tudo subindo. Ela devia ser um pouco maior que o pneu de uma caminhonete. E quando aquela coisa ficou um pouco mais alto que os arbustos, ela fez uma luz muito forte e sumiu. E depois daquilo tudo, meu pai me chamou a atenção, dizendo que eu não deveria ter sido tão imprudente e que as armas dos homens de nada adiantavam contra essas coisas. As únicas coisas que funcionavam eram as coisas da natureza e coisas santas. Passaram uns 10 meses dessa história e eu não lembrava mais tanto do ocorrido. Porém, guardei o ensinamento do meu pai sobre as coisas da natureza e passei a andar sempre com um pequeno punhal que eu tinha banhado em água benta. E na parte sem fio do corte, eu tinha grudado nele um pouco de cera de abelha, coisa bem pouca mesmo. Na época, estamos falando dos anos de 1989, a cidade só tinha casas realmente juntas, onde parecia um bairro organizado lá no centro. Daqui para lá era mais de 4 quilômetros, uma estrada de chão. Essas avenidas que você vê hoje, nenhuma existia. E se a gente quisesse ir para alguma festa, vixe, aí que a coisa era pior. Tínhamos que ir para um bairro próximo de onde passa a BR. Do centro para lá, dava algo em torno de 3 quilômetros. Então, estamos falando de cerca de 7 quilômetros daqui, de onde estamos, até lá. O caminho todo era por veredas e estrada de chão. E o pior, para ir para lá ainda, era necessário passar na frente do cemitério que era naquela região. Certa noite, iria ter uma festa nesse bairro. E eu não vou mentir, eu estava de olho numa moça que estaria lá. Nessa noite, eu me aprontei e meu pai me perguntou se eu tinha certeza que sairia naquela noite. Eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, mas ele não me disse mais nada. Lembro que era uma sexta-feira e a lua estava muito bonita no céu. Ela brilhava tanto que era possível ver sombras embaixo das árvores. Como meu pai não disse mais nada, depois de 10 minutos, me passou aquele receio e eu fui. Cheguei lá por volta das 6 horas da tarde. Tomei umas pingas, me diverti, mas sempre pensando no que meu pai tinha dito. Quando foi por volta das 11 horas, eu resolvi ir para casa. A festa ainda demoraria um pouco mais para acabar, mas eu já não estava me sentindo à vontade de ficar lá. Subi na bicicleta e estava indo para casa. Nesse percurso que eu passaria era só descida, do lugar da festa até o centro da cidade, e do centro até a minha casa seria subida.
Então eu tive a brilhante ideia de acelerar o máximo que eu pudesse até passar do cemitério. E depois que eu passasse, eu iria mais devagar para descansar até chegar ao centro. E assim ter energia para ir para casa. Porém, como eu já tinha tomado umas pingas, meu equilíbrio já não era o melhor. E eu acabei entrando com o pneu dianteiro da bicicleta num buraco e caindo uns 40 metros antes de chegar no cemitério. Foi a maior barulheira da bicicleta virando por cima de mim. E quando tudo acalmou da queda, eu pude ouvir um barulho pesado, como se algo tivesse pulado para fora do muro do cemitério. Talvez assustado com o meu barulho. Fiquei tenso com a situação. E o pior, a espora do freio dianteiro, que era de ferro, nas nossas calóis barra circular, tinha quebrado e entrado no meio dos raios da roda, prendendo a roda dianteira. Eu fiquei desesperado tentando puxar, porém meus braços e minha mão estavam muito doloridas da queda e eu não conseguia puxar. E foi quando do nada começou a subir um cheiro de carniça. E eu ali tentando puxar aquele negócio e olhando todo o tempo para os lados. Finalmente eu consegui destravar a roda da bicicleta e comecei a subir e já saí em disparada. Enquanto eu passava ao lado do cemitério, pude ouvir algo correndo por dentro do mato, como se me acompanhasse. E aí, para você ver como todo castigo é pouco nesse momento, a corrente da bicicleta ainda caiu e prendeu na roda de trás. Fiquei sem acreditar naquilo. Dessa vez eu fui muito rápido. Desci já rodando o pneu traseiro da bicicleta para trás, pois assim a catraca geralmente solta a corrente. Quando ele desprendeu, eu já me preparava para subir e pude ver saindo da sombra das árvores uma criatura. Ela lembrava muito um filhote de jumento, só que andava de um jeito diferente. Não era em pé e nem de 4 patas, andava corcunda. Ela não era muito alta, deveria ter cerca de 1,70 m. Tinha pelos cinzento e ralo, como se tivesse sarna. Dava para ver como se a pele de uma pessoa ali por baixo, porém era deformada. Seus pés eram como se fossem quebrados para trás, como os de cachorro. As mãos dianteiras eram maiores que as traseiras. Suas orelhas eram bem grandes. Seu maxilar lembrava o de um jumento, porém a cabeça em cima era um pouco redonda como de uma pessoa. Tinha presas, coisa que jumento não tem. Ele fazia um barulho como se tivesse uma respiração cansada. Fez menção de me atacar. Na hora, lembrei do meu punhal. E só deu tempo de lembrar mesmo, e a criatura já veio para cima de mim. Eu rapidamente joguei a bicicleta na direção dela, que era desengonçada, e teve um pouco de trabalho para se desfazer da bicicleta. E eu ficava jogando a bicicleta nela, deixando sempre a bicicleta entre eu e ela. Nessa hora, toda a dor e a cachaça já tinha saído do meu corpo. Então teve uma hora que eu joguei a bicicleta de fato na criatura. A bicicleta caiu a cerca de 1 metro de mim, e ela foi rodear para me atacar. E eu não contei conversa. Peguei meu punhal e dei uma furada por cima do ombro daquela criatura, enquanto ela fazia o rodeio na bicicleta. Acredito que as coisas da natureza, e pelo punhal ser benzido, fizeram muita diferença naquela hora, pois a criatura urrou em dor e correu. E quando eu vi ela recuar, eu subi na bicicleta, desci a ladeira o mais rápido que consegui, e quando eu cheguei em casa, eu não disse nada. Mas no outro dia fui falar com meu pai, que pela minha expressão já disse: "Então você viu, né? Eu te perguntei se você mesmo queria sair ontem à noite." Então contei a história, e ele só ouviu. Quando eu terminei, ele me disse: "Você é teimoso.
Eu não disse mais nada, pois sabia que você iria teimar e não acreditaria em mim. Sexta-feira de lua é noite para se respeitar. Aquela região que você foi é perto da BR. Por ali passam andarilhos e pessoas que só Deus mesmo sabe que sina carregam. Esse tipo de gente geralmente aproveita essas noites de lua para se transformar e adoram cemitérios. Você teve muita sorte. Vá na igreja mais tarde e faça uma oração em agradecimento. Naquele dia eu fui, fiz a oração e depois desse dia nunca mais topei com essa criatura. Pode ser que fosse um andarilho que anda errante e infelizmente eu dei o azar de encontrar com ele naquele dia. Agora sou eu voltando a falar. Depois que ele terminou essa história, eu aguardei ele terminar o corte. Paguei, que na época custou R$ 5. Agradeci e fui para minha casa com o cabelo cortado e com essa história, que eu lembro até os dias de hoje. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá, Território Obscuro. Sou seu fã há muito tempo e queria te mandar um relato. O meu nome eu não vou usar, pois não quero me identificar, mas moro em uma cidade perto de Ouro Oeste, São Paulo. Todos os nomes do relato serão trocados por questão de privacidade. Tudo aconteceu em 2019, em uma cidade chamada Dolcinópolis, no interior de São Paulo. Esse relato foi extremamente aterrorizante para todos que estavam presentes. Eu morava em um sítio bem conhecido na cidade, que era uma divisa entre uma cidade e outra. Pouco longe da cidade, eu e minha mãe morávamos em Ponta Linda, até que ela conheceu um homem chamado André e ele era bem divertido comigo e com meu irmão Cadu. Logo após alguns meses, minha mãe estava muito feliz, pois iríamos mudar para a cidade dele. Minha mãe estava organizando tudo para a mudança. Ela pretendia levar nosso cachorro, o Billy, que era um Rottweiler muito grande e já velho. Ele era muito bravo com desconhecidos. Por isso, tivemos que dopá-lo para levar ele de uma cidade para outra. Eu estava ajudando minha mãe com a mudança, pois era muita coisa, mas valia muito a pena por ver a felicidade da minha mãe e a do meu irmão. Logo após nós ficarmos alguns meses na casa do meu padrasto, começou a acontecer algumas coisas minhas estranhas. O gado ficava agitado durante o dia e noite, além de muitas galinhas começarem a desaparecer. Então meu padrasto me chamou e começou a conversar comigo, perguntando se eu ouvia alguma coisa durante a noite. E eu disse que não, pois eu tinha o sono muito pesado. Então ele foi no sítio vizinho perguntar se estavam sumindo animais. E sim, estavam sumindo animais de vários sítios da redondeza da cidade. Se passou alguns dias e as galinhas continuaram desaparecendo. Então meu padrasto foi atrás de mais cachorros, pois o Billy já estava muito velho, além de ficar sempre preso por ser muito agressivo. Ele pegou emprestado um dálmata e um outro Rottweiler fêmea. Os cachorros se chamavam Apolo e Arusca. Logo após meu padrasto chegar com os cachorros, eles começaram a ficar agitados, sempre em alerta. Após os cachorros chegarem, as galinhas pararam de desaparecer por um tempo. Tempo suficiente para Arusca acasalar com o Billy. E durante esse tempo, não estava mais havendo ataques no sítio. Mas logo após a Arusca dar luz a 5 filhotes, começou tudo de novo. Só que desta vez, em volta da casa, haviam muitos barulhos estranhos. E os cachorros não latiam, apenas ficavam em alerta. Depois de alguns dias, meu padrasto resolveu fazer uma tocaia em cima de um pé de jaca bem alto que tinha de frente à casa. No mesmo dia que ele resolveu fazer a tocaia, ele pediu uma espingarda emprestada para o vizinho. E logo após pegar a espingarda, ele chegou em casa e foi dormir para poder ficar a noite acordado. Eu tinha acabado de ir deitar, quando escutei ele saindo.
Acabei ficando curioso e acabei não dormindo naquela noite. Fiquei mexendo no celular. Eram umas 11 horas da noite quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos fora de casa. Pareciam uns suspiros fortes, misturados com rosnado. Detalhe: os cachorros estavam em sinal de alerta na cozinha, e logo após os rosnados veio 2 barulhos estridentes de tiro, e aquela coisa soltou um berro muito feio. Espiei pela janela do meu quarto, e quando eu vi um borrão preto debaixo do pé de jaca, onde meu padrasto estava. E foi quando minha mãe acordou e abriu a porta da cozinha, onde os 3 cachorros partiram para cima daquela coisa. Meu padrasto pulou do pé de jaca e começou a correr até chegar em casa. Trancou a porta, ficou mirando a espingarda pela janela, e os cachorros estavam brigando com aquela coisa. Logo eles começaram a voltar, mas ele conseguiu pegar o Apolo e destroçou, espalhando os pedaços dele por todo o quintal. Logo após tudo isso, ficamos todos traumatizados, e poucas horas depois eu tive que ir para a escola. Minha mãe e meu padrasto saíram comigo, minha mãe tampando meu rosto com uma blusa para não ver a carnificina que aquela coisa fez com o cachorro, meu padrasto segurando a espingarda. E depois eu já ter ido e voltado para casa, perguntei a ele o que ele viu, pois já assistia seus relatos e já suspeitava que era o cão do inferno, aquele lobisomem. Ele me disse que aquela coisa tinha o tamanho de um bezerro, a traseira era maior que a parte da frente, tinha orelhas grandes e caídas, além de ter olhos amarelos. E logo após tudo isso, quase chegando na pandemia, a minha mãe se separou dele e nós nos mudamos para a nossa cidade agora atual. Bom, Território Obscuro, esse foi meu relato. Espero que tenha gostado e acredite, foi tudo real. Tá aí, galera, 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.